Olá, olá, bom dia. Meu nome é Marcos Lola. Eu planejei em fazer esse vídeo para responder uma pergunta de um amigo meu, lá de Triunfo Potiguar, do Rio Grande do Norte. E a pergunta que ele me fez é que tinha uma pessoa, né, um parente dele, que provavelmente estava tendo visões do mundo espiritual. Então ele ficou com dúvida saber se isso seria uma entidade ou se seria o falecido que estava aparecendo aos seus parentes. Então a minha resposta ela é baseada na Bíblia, né? Eu vou avisar vocês que isso aqui é um vídeo caseiro, de vez em quando eu vou ter que estar dando uma pausa, porque eu não sei fazer, não sei editar, então de vez em quando eu vou dar umas pausas. É um vídeo bastante caseiro, mas a resposta está na Bíblia. Então a gente tem que saber como foi que se originou a vida, como que a vida começou, como é que a vida termina e o que é que acontece quando uma pessoa morre. Então é muito importante saber disso, porque aí vai tirar essas dúvidas se realmente o morto entra em contato com o vivo e se o vivo entra em contato com o morto. Muitas pessoas dizem que sim, mas isso é uma ideia humana. O mais importante é que a gente tem que ver se a resposta está na Bíblia. A Bíblia é o manual da vida, ela diz tudo. Então, primeiro a gente passa a entender como é que a vida começou, que está em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7. Está escrito lá, está escrito assim: E Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente ou um ser vivente. Então essa pessoa foi projetada e o que precisou para ela viver? Precisou do sopro nas narinas. Algumas traduções falam narizes, mas a tradução que fala narizes está errada, porque a gente só tem um nariz. Narinas é esses dois buraquinhos que todos os seres viventes têm. Você olhando para a cabeça de todo animal, que seja réptil, peixe, animal de grande porte, um boi, um gato, todos eles têm esses dois buraquinhos que é chamado narinas. E todos os seres viventes precisam dessa respiração. E essa respiração não é nada mais, nada menos, segundo a Bíblia, que é o nosso espírito. Porque na palavra grega, esse espírito é chamado de pneuma. Pneuma é vento, é ar, é respiração. Então, todos os seres viventes precisam dessa respiração. Nenhum ser vivente que seja humano, animais, peixes, répteis, sem a respiração, ele não tem vida. E o que acontece quando a pessoa morre? O texto também de Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz que no suor do teu rosto comerás pão, até que voltes ao solo, pois dele foste tirado, tu és pó e ao pó voltarás. Então, quando a pessoa morre, ele volta para um estado sem vida, sem vida. Então, vida é existência, movimento, está em movimento, está em existência. A morte é o contrário. Toda palavra tem um sinônimo e antônimo. E o contrário da vida é morte. Se vida é existência, a morte é a não existência. Deixou de existir. Aquele corpo que é sustentado pela respiração ou sustentado pelo espírito, ele só tem vida enquanto ele está respirando. Deixou de respirar, ele vai com o tempo desaparecer, vai se desmanchar em pó e vai viver, ou seja, não vai ter vida, como é o contrário da palavra. A palavra morte é o contrário da vida. Então, deixou de existir. Todas as pessoas que morrem, todos eles vão para o mesmo lugar, inclusive até mesmo os animais. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20, eu vou dar uma pausazinha aqui. Como eu estava dizendo, em Eclesiastes 3, 19 e 20, diz que o mesmo espírito que sustenta os humanos sustenta os animais. Isso é o quê? É a respiração. Interessante que o versículo 21 de Eclesiastes 3, 20 e 21 diz que o espírito dos seres humanos
O rei Salomão disse que não sabe se o espírito do ser humano sobe para cima e do animal sobe para baixo. Então, nem uma coisa nem outra. A respiração ou o espírito, de acordo com Eclesiastes 12:7, que volta para Deus que o deu, é simbolicamente, não é uma entidade que viajou e atravessou o espaço, foi até a presença de Deus. Eclesiastes 12:20, que diz que o espírito volta para Deus que o deu, significa o seguinte, que Deus é a fonte da vida. Esse nosso espírito, essa nossa respiração, o processo de nos dar energia para o nosso corpo, para nós viver, vai depender novamente da fonte da vida, que é o Senhor Jeová. Uma comparação muito simples é assim, uma lâmpada, ela estar acesa. Quando ela se apaga, a energia volta para a fonte, né? A fonte daquela energia. Do mesmo jeito, a nossa vida, que também tem energia no nosso corpo através da respiração, quando essa respiração sai, é como a energia do nosso corpo saiu, porque a gente deixa de existir, deixa de ter energia. Então ela volta para Deus que o deu, no sentido de que a nossa perspectiva de vida futura vai depender do Criador novamente, para ele nos devolver a vida no futuro, caso a gente morra. Então é de uma maneira simples. Jeová é a fonte da vida. Não é que a gente tem uma entidade que sai do nosso corpo e viaja pelo espaço até a presença de Deus. Porque em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, e depois o versículo 10, você pode ler aí diz que o vivo sabe que morre, mas o morto não sabe absolutamente nada, não tem sentimento, não tem sentimento de ódio, de amor e de nada. E o versículo 10 diz que tudo que a nossa mão achar para fazer, tem que fazer conforme as nossas forças, durante a nossa vida. Porque na sepultura, para onde vai, não há planejamento, não há pensamento, não há nada. Salmo 146, 3 e 4 diz que não confiar nos nobres, né, que são as pessoas, os governantes importantes, a quem não pertence a salvação. Sai-lhe o espírito, veja, sai o espírito, que é o fôlego, é o pneuma, que é o que nos sustenta vivo, e a pessoa volta para o solo novamente. Neste dia perecem os seus pensamentos. Então, o espírito de todos os seres viventes é o sopro. Não há nada estranho que existe dentro do nosso corpo. A nossa vida depende desse sopro. Nenhum ser vivente vive sem o fôlego, sem a respiração, sem o oxigênio. A palavra espírito, ela tem vários sentidos. Ela significa... Espírito, ela tem vários sentidos. Ela significa vento, respiração, também significa anjos. Os anjos são chamados de espíritos. Demônios também são chamados de espírito, porque eles também são anjos, né? Então essa é a definição para a palavra espírito. Então, quando acontece de alguém ter por exemplo, uma experiência de ouvir vozes do mundo espiritual, não é da pessoa que morreu. É demônios que também são poderosos e a função deles é amedrontar, prejudicar a vida dos seres humanos e fazer com que as pessoas acreditem que existe vida após a morte. Eu posso fazer um outro vídeo explicando sobre o poder transformador de anjos e demônios, mas uma explicaçãozinha rápida aqui, para explicar que os anjos são poderosos, os demônios também são poderosos, é o que aconteceu no relato do livro de Jó, que depois você deu uma lida aí, foi que aconteceu, para você ver o poder que os demônios também têm. Aí no relato do livro de Jó, aconteceu um fenômeno sobrenatural. Primeiro, esses demônios se transformaram num fogo e destruiu os rebanhos de Jó. E também esses demônios, eles fizeram com um vendaval. Veja o poder também que os demônios têm. Eles causaram um vendaval, os demônios causaram um vendaval, derrubou a casa de um dos filhos de Jó, e essa casa
esse vendaval matou, depois que derrubou a casa, matou os 10 filhos de Jó. Veja, quem fez isso? O relato lá, como eles não sabiam de onde é que vinha esses fenômenos, eles citaram a palavra Deus, que Deus tinha feito isso, mas não foi Deus que fez isso. Quem fez isso foram os demônios, que são poderosos, né, também. Existe um fenômeno também de que os demônios se transformaram numa estrela, que está lá no relato de Lucas, quando Jesus ia nascer. Então, esses demônios se transformaram numa estrela para conduzir aqueles astrólogos até a presença de Herodes. Veja só o poder de transformação de anjos e demônios. É claro que ali não era da parte de Deus, mas era um demônio causando um fenômeno que parecia ser uma estrela. É claro que estrela física não viaja de um lugar para outro, fisicamente não. Mas era um fenômeno sobrenatural de um demônio que fez parecer uma estrela e conduziu aqueles astrólogos até a presença de Herodes. Agora, um relato dos anjos da parte de Jeová, que está em 2 de Reis, capítulo 7, do versículo 6 a 7, aí agora esses anjos causaram um fenômeno que você vai ver que eles causaram um barulho tão grande, para você ver que anjos da parte de Jeová têm poder e demônios da parte de Satanás também, que também são anjos. Eles viveram no céu milhares e milhares de anjos juntos com Jeová. E hoje vivem na terra usando o seu poder para prejudicar a vida dos humanos e atrapalhar o plano de Deus, tentar atrapalhar o plano de Deus. Então esses anjos da parte de Jeová causaram um barulho tão grande que afugentou um exército assírio e eles fugiram. Então, mostrando aqui o poder de anjos e demônios e dando uma explicação aí para o meu amigo que o morto não entra em contato com o vivo, nem o vivo entra em contato com o morto, e qualquer coisa que se possa ouvir ou sentir, então, se os anjos causam barulho, então às vezes as pessoas falam, né, que escutou barulho, escutou alguma voz, então ore ao soberano Senhor Jeová, use o nome de Jeová que você vai afugentar esses demônios, eles não vão resistir, que de acordo com Provérbios 18:10 diz que o nome de Jeová é uma torre forte e o justo corre para dentro dele e recebe proteção. Então faça isso, ore em voz alta a Jeová. E você que não entende bem esses assuntos sobre o que acontece quando uma pessoa morre, se o vivo entra em contato com o morto, então estude aí a Bíblia com as testemunhas de Jeová, que eles terão uma excelente explicação para dar a você e ajudar a você a ter o entendimento da Bíblia, para que essas coisas não lhe prejudiquem, não lhe atormente, ok? Depois eu vou fazer outros vídeos aí com outros temas, né? Mas esse ficou explicado, o vivo não entra em contato com o morto, nem o morto em contato com o vivo, e os demônios, eles tentam prejudicar a vida das pessoas. Então, estude a Bíblia, não só leia, mas faça um estudo sistemático, minucioso da Bíblia aí com as testemunhas de Jeová.